nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? E com uma recepção tão linda como do Dr. Bezerra, não tem nem o que comentar, né? Eu sou suspeita até para falar, porque eu sou apaixonada pelo Dr. Bezerra, no bom sentido. Por tudo que nós recebemos, eu e meu marido, pelo que passamos, e recebemos um auxílio tremendo da espiritualidade. Graças a Deus nós estamos aqui vivos, não é? E não está firme e forte porque a idade já não deixa mais, mas pelo menos estão trabalhando, não é? Que agora nós estamos atravessando o Cabo da Boa Esperança, então a coisa já começa a complicar, não é? Mas é muito prazer ter todos aqui na nossa casa e juntos a gente poder compartilhar um momento tão lindo desse, não é? A nossa festa é essa, a festa do amor, da caridade, a festa do bem. Essa é a nossa santa comemoração. E agradecer a todos pelo auxílio, pelo amparo, para sustentar, ajudar a manter essa casa aberta, não é? Que precisa de muita ajuda, porque não tem outro recurso. É um pouquinho de cada um de nós, colaborando para que ela permaneça com as suas portas abertas e nos acolher na nossa necessidade, que todos nós precisamos, não é? Agradecer também o auxílio do enxoval dos bebês, graças a Deus, caminhando maravilhosamente bem, com o amparo de todos. Então aí nós possamos perceber do que nos ensina o Evangelho, né, que somos um elo. Somos o elo, nós estamos entrelaçados, queira ou não queira. Nós somos o elo do amor, porque nós somos filhos de Deus e Deus é amor. E esse elo, um pouquinho de cada um vai se encaixando e nós conseguimos manter tudo isso aqui. Então que Deus abençoe cada um na sua colaboração, na sua vida particular, com os irmãos em situação de rua, cestas básicas e todo esse trabalho que nós temos aqui social, tá bom? Que Deus abençoe a todos muito, muito. E agora nós vamos convidar a todos para fechar os olhos. Vamos assim, relaxando a nossa mente, relaxando os nossos ombros. Vamos relaxando as nossas pernas, nossos braços.
Vamos buscar nos conectar com o nosso espírito protetor, com a espiritualidade, para que possamos, nessa noite abençoada que Deus nos oferece, usufruirmos da melhor maneira possível tudo aquilo que receberemos nessa noite de amor, nessa Assembleia Divina, nesse banquete espiritual que Jesus está nos ofertando, que são os passes, a água fluida, a palestra, os ensinamentos e tudo que gira em torno desse trabalho que nós não vemos, mas ele está acontecendo a partir do momento que adentramos aquele portão. Que cada um de nós possamos estar nessa sintonia e recebermos aquilo que for justo, que for necessário, que for do nosso merecimento para a nossa evolução. E com muita gratidão, abraçando e cumprimentando com muito carinho toda a espiritualidade aqui presente. O mentor espiritual desta casa e sua legião de companheiros que com tanto carinho prepararam essa noite para todos nós. Agradecer ao nosso mentor amigo que nos trouxe até aqui para nos auxiliar na nossa jornada, que nós possamos aproveitar cada momento. E assim nós vamos cumprimentando toda a espiritualidade que faz parte desse trabalho maravilhoso, que vai além do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E com muita gratidão, Senhor, por estarmos aqui, por podermos ser útil, por podermos ser um grãozinho de areia nesse oceano, nesse deserto de sofrimento e dor que é o planeta Terra. Mas que esse grãozinho de areia que somos possa fazer a diferença, Pai. Abençoa cada um de nós, a nossa família, o nosso lar, aqueles que fazem parte da nossa existência, para que todos sejam abençoados e iluminados no seu merecimento. E com muita gratidão, Pai, pedimos licença para iniciar a nossa tarefa desta noite. Com muita gratidão, dizendo: Senhor, muito obrigado pela luz do dia, pela beleza, pela alegria, que nos premia até o pôr do sol. Senhor, muito obrigado pela noite escura, que nos permite ver tanta candura do universo após o arrebol. Senhor, muito obrigado por tantas estrelas. São tantas que nem podemos vê-las, mas estão lá, formando um farol. Senhor, muito obrigado pela natureza, que mostra a sua magistral beleza no canto lírico de um rouxinol. Obrigado pelo verde e pela água da fonte a fluir. Obrigado pela vida. Muito obrigado, Pai, por eu existir e poder te chamar de meu Pai. E vamos pedindo que a espiritualidade envolva com muito carinho e muito amor o nosso irmão Valteir, que hoje vai nos dar a honra, a sua presença querida, que ele seja envolvido com muito amor, para transmitir a todos nós tudo aquilo que ele se propôs a fazer, com tranquilidade, serenidade, envolvido em muito amor e a gratidão de cada um de nós por tudo que ele vai nos transmitir. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, queridas amigas, boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva. Que possamos passar pelo menos uns 30 minutos, né? Vocês me aturando aqui. Quero dizer a Ana Maria José que a honra é minha de estar aqui nessa casa, agradecer ao Diego pelo convite, né? Sempre carinhoso. Agradecer a todos vocês pela paciência em nos escutar na divulgação da doutrina espírita, pela presença de todos vocês aqui, porque não teria sentido a gente divulgar a doutrina, né? Só para os espíritos, né? Tem que ter os encarnados aqui para ouvir a gente. Então a gente fica muito grato pela presença de vocês. Quero agradecer a minha querida esposa por sempre me acompanhar. Além da doutrina espírita me orientar na vida, eu também tenho a minha esposa que me orienta, né? Eu espero que todos vocês tenham essa graça, essa bênção de ter uma esposa que orienta
né, o destino dos homens, né, nas leiras do mundo. Não é? Sem as mulheres a gente ficaria um pouco perdido. O tema que a gente escolheu para a noite de hoje, educação e respeito para um mundo melhor, foi isso que eu te passei, né? Exatamente. Esse tema, o que inspirou esse tema foi uma live em que eu assisti do jornalista André Trigueiro. Eu gosto muito de assistir, ele tem um programa não sei como é que a gente chama isso na internet, no YouTube, chama Papo das 9, né? E esse irmão é lá do Rio de Janeiro, ele é um jornalista, né? Espírita, e ele sempre faz umas reflexões muito boas, principalmente aos domingos, né? Com temas espíritas. E algum tempo atrás eu assisti, dei a minha modificada, porque lá na live ele fala coisas que a gente não pode falar aqui. Eu também não concordo com tudo que uma pessoa fala numa live, mas enfim, né? A gente tem que ser ponderado para falar. Mas ele me inspirou nesse tema, porque ele é muito preocupado, esse jornalista, o André Trigueiro, com o meio ambiente, né? Com as condições ambientais, não só do nosso país, mas do nosso planeta. Então ele é muito ativo nessa área ambiental, né? E ele trouxe educação mais nesse sentido, na educação ambiental. A gente quer ampliar um pouco mais essa educação, né? Porque para ter um mundo melhor, a gente precisa realmente se educar, né? E eu não sei o que os senhores pensam de um mundo melhor, né? Cada um deve ter um mundo melhor, que deseja, né, viver nesse mundo. Eu lembro que Maria José acabou de falar aqui que nós estamos num deserto de dor e sofrimento. Mas a dor e o sofrimento, eles têm uma como é que fala? Uma forma educativa e não punitiva, né, para nossas vidas. Eu entendo desse jeito, né, que a dor e o sofrimento que todos nós passamos aqui, ricos, pobres, né, ela tem uma função educativa na nossa vida. Eu acho que os senhores e as senhoras já ouviram muito isso dentro da doutrina espírita, né? Mas que forma de educar a gente, né? Que forma de educar a gente, né? Com dor e sofrimento. Temos necessidade de passar por ela? Segundo os espíritos nos falam, não. Nós não temos necessidade de passar pela dor, né? E pelo sofrimento. Desde que a gente faça as coisas certas. Como a gente tem feito as coisas erradas, a necessidade então se faz presente nas nossas vidas, né? A gente está muito bem, daqui a pouco tem uma notícia ruim, vem uma doença, vem um problema, né? Então, assim, um mundo, para ser melhor, ele realmente precisa de educação, né? E de respeito também, principalmente pelas pessoas. O respeito é a base de tudo na vida, né? Essa frase é muito interessante, mas ela é verdadeira, né? O respeito é a base de tudo na vida. Se a gente aprendesse a ter respeito, né, a gente estaria num mundo melhor hoje, mas a gente não tem respeito também, né, além da educação. Eu gostaria de lembrar que Jesus, lá no Sermão da Montanha, que a minha querida e amada esposa já falou aqui sobre o Sermão da Montanha, não vou repetir, mas tem um trecho do Sermão da Montanha em que Jesus fala que a terra será herdada pelos mansos e pelos pacíficos, né? Então já está decretado que a herança, a terra será habitada por espíritos mansos e pacíficos, né? Mas mansos e pacíficos não são bobos, não são bobos, né? O doutor Bezerra de Menezes, esse que a gente homenageia no dia de hoje, né, pelo seu nascimento, salvo engano, né, Rosa? Eu não sei se foi ele, mas que disse que o bem caminha com sandália de veludo para não fazer alarde. É dele essa frase? Né? E o mal é muito insinuante, né? E nós somos tímidos, os bons são tímidos. Então a gente tem que tirar essa timidez da gente, né? E ser tão audacioso como aqueles que desejam o mal, né? Então, para combater o mal, a gente tem que ser audacioso também, né? Só que nós, religiosos que somos, achamos que a gente tem que ficar só em prece, né? Que é muito importante. Ficar só em prece, orar pelo planeta, por aqueles que querem destruí-lo, por aqueles que querem fazer o mal, por aqueles que prejudicam as pessoas. Nós temos que orar mesmo, mas nós temos que ir além da nossa prece, nós temos que ter a ação. Jesus orava, mas Jesus agia, né? E como é que Jesus agia? Agia dando exemplos, contrário a todo mal. Acho que todos lembram como é que Jesus agia, né? A gente não precisa falar aqui, né? Se você não podia comer no sábado entre pessoas de má vida, ele comia. Se você não podia curar no dia tal, ele curava, né?
Se você não podia falar com uma pessoa mais rica, ele falava. Não podia falar com aquele que cobrava impostos, ele falava. Né? Então ele contradizia tudo que aquela época, aquela sociedade tinha como normal. E hoje em dia, no século XXI, nós temos muitas coisas como normais ainda, né? A gente ainda considera muito normal certas coisas, por exemplo, excluir as pessoas, né? Falar mal de uma determinada religião. A gente acha que isso é normal. É normal, o cara não gosta, né? Nós, espíritos, podemos entender isso, mas nós temos que educar essas pessoas. Nós temos que ensinar para elas o respeito que ela deve ter às outras religiões. Nós temos que ensinar para as pessoas o respeito que ela tem que ter pelas diferenças, pelas opiniões, né? Nós temos que ensinar as pessoas, porque nós sabemos. Nós, espíritas, temos uma bagagem, senhoras e senhores, espetacular para levar dessa existência. Nós vamos retornar para o mundo espiritual com um conhecimento que muita gente nesse planeta Terra não tem. Nós sabemos que somos espíritos eternos, nós sabemos que existe a reencarnação como prova da justiça de Deus, nós sabemos que podemos nos comunicar com os espíritos daqueles que se foram. Não é? Nós sabemos que existe uma lei, chama-se causa e efeito, ou ação e reação, que nos ensina, os espíritos nos ensinam isso, que tudo que nós fazemos retorna para nós, com a mesma força, com a mesma intensidade, conforme Isaac Newton falou, né, no século XIX. Então, nós temos muito conhecimento, né? Nós temos muito conhecimento. E a gente precisa, então, entender por que, com todo esse conhecimento que nós temos, nós, espíritas, ainda temos que fazer o que para contribuir para esse mundo melhor? A grande contribuição que nós temos que dar, que o Espiritismo dá, é que a gente matou a morte, né? A gente colocou a matéria no seu devido lugar. Essa matéria que nós vivemos aqui, que nós apalpamos, não é a verdadeira, é uma ilusão que nós vivemos. A verdadeira matéria é a matéria espiritual, ou quintessenciada, como queiram, né? Nós vamos voltar para aquela matéria verdadeira, de onde nós saímos. O grande problema nosso é que quando nós reencarnamos para fazer esse processo evolutivo, que nós encarnamos para evoluir, não é para dor, nem é para sofrimento. Não é isso? Nós encarnamos para progredir, para evoluir. Só que a gente mete os pés pelas mãos. Porque tem dois fatores preponderantes que dificultam essa escalada evolutiva nossa. Acho que todos aqui já sabem, não é? Sabem? Egoísmo e orgulho. Dois fatores preponderantes que atrapalham a nossa escalada evolutiva. Agora, por que eu sou egoísta? Por que eu sou orgulhoso? Né? O que me faz desse jeito? Seria a presença da matéria na minha vida que é tão forte? Será o esquecimento que eu tenho do meu passado espiritual para poder começar do zero a evoluir? O que seria? O que me deixa orgulhoso ainda? O que me faz tão egoísta que eu não penso no meu semelhante quando eu passo na rua e deixo uma caçamba jogada do lado da casa do meu vizinho, né? Quando eu vou na praia, jogo bituca de cigarro no chão, ou pego o plástico que eu estava usando, o coco que eu estava tomando e atiro na areia. Isso é egoísmo. Eu não estou pensando nas consequências. Então, tudo na nossa vida tem uma consequência. Nós estamos submetidos a essa lei. Tudo tem uma consequência. Portanto, tudo que eu fizer de bem vai retornar em bem para mim. Alguém poderia falar assim, mas eu faço bem, só dá errado na minha vida. Eu tenho certeza que alguém aqui pensou isso. Eu faço bem e as coisas continuam dando errado na minha vida. Alguém pensou isso? Não deu tempo, né? Eu falo muito, não dei tempo nem para vocês pensarem, né? Mas a gente pensa assim, né? Eu só faço bem e as coisas continuam dando errado, né? O cidadão que faz o mal só se dá bem na vida. Aí está o nosso erro, né? O se dar bem na vida. Esse é o problema. É esse o orgulho. Nós invejamos o outro, né? Nós queremos ter a melhor casa porque o outro tem, o melhor carro porque o outro tem, né?
o melhor móvel. Eu, quando vou na casa de alguma pessoa mais rica, eu nem olho para os móveis. Eu me concentro na pessoa. Eu converso com ela o tempo inteiro. Porque se eu ficar olhando aquelas coisas lindas e maravilhosas, eu vou sair dali e falar, pelo amor de Deus, por que eu não tenho o dinheiro que essa criatura tem? Não é? Inveja. Então a gente precisa educar esse sentimento que nós temos. Nós precisamos educar, né? E entender que aquela criatura tem aquilo porque ela trabalhou para ter. Não foi jogo da loteria, não foi Mega Sena, ela trabalhou, ela se esforçou, e eu não. Eu não, eu estou em outra posição. Eu não me esforcei porque eu estou em outra posição, eu tenho que entender isso. Isso chama-se educação religiosa, né? O Espiritismo não ensina isso, né? A gente se contentar com o necessário, né? Questão 922, né, Rosimar, do Livro dos Espíritos, né? Como é que a felicidade pode lidar, né? Como é que a gente pode lidar com a felicidade comum para todo mundo? A posse do necessário. Eu me contentar com o necessário para viver. Mas o problema é que eu acho que o outro vive melhor que eu, porque ele tem muita coisa, né? Hoje estava vendo uma notícia na televisão sobre um desses bilionários, né? Que está em guerra com o judiciário aqui no Brasil. Um bilionário. Aí as pessoas falam, nossa, mas que criatura cruel. Ele tem umas ideias tortas, né? Ele incentiva os países a entrar em conflito. Ele não gosta disso, ele não gosta daquilo. Né? Poderia estar fazendo tanta coisa com esse dinheiro, mas ele quer levar os milionários para Marte, quer levar os milionários para a Lua. Eu não vou citar nome não, que eu tenho certeza que todo mundo já sabe quem que eu estou falando. Né? Essa pessoa vem na Terra, ficou bilionária e só ajuda os ricos, para ele ficar mais rico. Né? Aí a gente fala assim, pobre coitado, né? Vai arder no mármore do inferno. Olha, quase que eu caí falar inferno. Vamos evitar isso, né? É bom evitar isso. Mas, meus irmãos, pensemos bem. Nós já fomos bilionários. Vocês acreditam nisso? Não acreditam, né? Eu tenho um amigo que faz o curso do Livro dos Espíritos comigo. Ele tem 84 anos de idade. Ele entrou agora para a doutrina espírita. Ele falou que não acredita nada disso. Ele falou, eu estou estudando, mas eu não acredito nisso, Valteir. Eu não acredito nesse negócio, que eu já fui rico, que eu vou ser rico. Que doideira é essa? Por que é assim? Por que não vem todo mundo rico de uma vez para não ter problema, não ter fome, não ter miséria? Eu falei assim, pergunta para Deus. Né? Mas a doutrina espírita explica tudo isso. Então todos nós teremos a oportunidade de viver todas as provas. Né? Mas vamos voltar a falar de educação, né? Porque esse é o tema. Não é isso? Então nós temos que entender assim, por que o mundo está desse jeito? Tanto egoísmo, tanto orgulho, tanta guerra, tanta violência, né? Tanta desigualdade. Por que o mundo está assim, desse jeito? A doutrina espírita vai nos explicar. Né? Está assim porque nós não educamos as nossas crianças. Nós não educamos as nossas crianças de forma conveniente, né? Conforme ensinou Jesus, que ele falou, deixai vir as minhas criancinhas. Né? E a gente recebe as criancinhas e toma outras atitudes na nossa vida. Porque assim, a gente é o espelho dos nossos pais. Tudo que eu aprendi com os meus pais, eu coloquei em prática na minha vida. Não sei se vocês fizeram isso. Mas os pais são os nossos espelhos. Então eu voltei, quando eu nasci, eu me espelhei no meu pai e na minha mãe. Eu ficava observando os dois. Tudo que eles faziam, né? As atitudes que eles tomavam. É assim que a criança funciona. Então, para esse mundo melhor, a gente tem que voltar todas as nossas energias para a educação na infância. Essa educação, meus irmãos e minhas irmãs, elas podem ir em frente. Né? A escola pode ajudar, mas a família é o primeiro lar do espírito. Questão 208, Livro dos Espíritos. Eu não vou nem abrir, porque está dando certo. A Covid está melhorando. Daquela época que eu tive, a memória está voltando. Eu estou conseguindo gravar algumas coisas do que a gente estuda. Então, assim, o lar é a primeira escola do espírito. Então, nós somos os professores. Os nossos pais foram os nossos professores. Nós somos professores dos nossos filhos.
Que geração de brasileirinhos e de brasileirinhas nós estamos deixando aqui no nosso país, né? Que brasileirinhos, que brasileirinhas que nós queremos, né? Nós vamos ensinar eles a respeitar as crenças? Alguém está ensinando seu filho a respeitar as crenças? Mesmo que às vezes a gente ouve um político maluco falando assim, nós vamos implantar educação religiosa na escola. A doutrina espírita é contra isso, tá? É contra. O primeiro lar, a primeira escola é o lar. É dentro do lar que você tem que direcionar a criança para o entendimento da vida espiritual, para Deus, para Jesus, ou para qualquer outra forma, né, de crença que aquela família tem, mas tem que direcionar. Tem que explicar isso para as crianças. O respeito que elas têm que ter pelos mais velhos, o respeito que elas têm que ter pelas diferenças. Quantas e quantas vezes a gente vê notícias do famoso bullying, né? Agora até que diminuiu um pouco, né? Quantas crianças que acabam matando os coleguinhas porque não aguenta aquela pressão que sofre dentro das salas de aula. Nós educamos essa criança, quando ela fosse para a sala de aula, que ela tinha que respeitar o amiguinho ou a amiguinha. Esse é o nosso papel, senhoras e senhores. Não é o da escola. A escola pode até complementar isso, que eu acho até importante, uma reforma, né, educacional, chamar Kardec de volta, porque ele fez uma reforma na educação da França, ele poderia fazer uma aqui no Brasil, né? Poderia fazer. Mas a escola, né, a primeira escola, voltamos a repetir, que é o lar, é importantíssimo para que esse mundo que nós estamos vendo aí deixe de existir. A doutrina espírita nos diz que o mundo vai se regenerar, né? Jesus, lá no sermão profético, diz que todas as dores da terra vão cessar desde que o evangelho, a partir do momento em que o seu evangelho for aplicado no mundo. O evangelho do Cristo é o evangelho da lei do amor, que ele vem ensinar, né, para todos nós. Então, quando a lei do amor existir em toda a terra, acabou as dores, acabou o sofrimento, que ela falou aqui. Não seremos mais um deserto de dor e sofrimento nesse planeta. Mas os espíritos vêm nas nossas mãos, meus irmãos e minhas irmãs, com todas as suas tendências. Todas as suas tendências. Nós recebemos uma criancinha que eu estou vendo ali dormir, né? Um anjo de candura. A gente olha para a criança, dá vontade de morder aquelas bochechas gostosas, não dá? Apertar, tão lindas que elas vêm nas nossas mãos. Mesmo que alguém fale assim, mas o meu filho nasceu disforme. Mas ame-o. Porque se ele nasceu disforme, ele nasceu com uma característica diferente, é porque ele precisa passar por aquele processo, e você também. Lei do amor. Lei do amor. Mas as crianças vêm com essa fragilidade para que nós, os pais, o recebamos com carinho, sem saber quem ele foi em outra existência. A famosa lei do esquecimento, que é a misericórdia de Deus. Então, quando eles chegam nas nossas mãos, nos diz o nosso querido Emmanuel, nesse livro Consolador, né? Eles estão com as percepções todas acesas, eles viram uma esponja. Ele diz aqui até os 7 anos de idade, eles estão aptos a perceber tudo ao redor deles. Tudo. Qualquer coisinha que você falar, lá na sua cozinha, seu filho está lá na sala, ligado no videogame dele, e vai falar, falou de mim, né, mãe? Ele está ouvindo a gente. Ele está ouvindo a gente, ele está prestando atenção. Então ele é uma esponja, esse espírito, ele está apto a receber todas as impressões exteriores. Tudo que vem de fora vai influenciar essa criança. Nós que estamos aqui já adultos, fomos influenciados, e somos até hoje, pelas coisas exteriores. Então, olha o grande pulo, grande ensinamento que a doutrina espírita nos dá nessa hora. Essa criança está apta a receber as impressões exteriores. Ela está na sua casa, sob a sua responsabilidade. E você, espírita, sabe disso. Que ali tem um espírito que pode estar com tendências ruins. Ele pediu para vir naquela família para ser ajudado, auxiliado no seu progresso espiritual. E Deus nos permite, Jesus nos permite que ele venha, os espíritos amigos nos permitem que ele venha, porque sabe que nós temos capacidade para isso. Porque esse é um outro ensinamento que o Espiritismo nos dá.
né? Nós não vamos receber um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. Eles têm sabedoria para isso. Existe um contato conosco para dizer assim, você suporta essa criança? Aí você vai falar assim, sim, eu suporto. Aí você fala assim, mas eu adormeci, voltei. Foi em espírito que eu falei isso. Quando eu acordei, eu não lembrava mais nada. Então, eu não sei se eu realmente concordei com essa criatura na minha casa. Concordou. Sinto dizer. Concordou. Ele veio porque você concordou. Né? Então, gente, esses primeiros anos da infância é que vai nos permitir criar uma sociedade nova e melhor. Só que a maioria de nós não leva isso a sério, sabe por quê? A matéria, ela tem uma influência tão grande sobre nós que o papai quer sair para trabalhar, a mamãe tem que sair para trabalhar, né? Todos nós temos que fazer isso, né? Deixamos nossos filhos normalmente ao cuidado de uma pessoa que pode pagar ou do vovô e da vovó, né? Aí o vovô e a vovó passam a ter responsabilidade também na criação daquela criança. Está errado isso, Rose? Tá não, né? Está errado. O vovô e a vovó ajudar a cuidar? Tem vovô e vovó que acha errado. E eu fico em dúvida até hoje. A responsabilidade são dos pais ou dos avós? É dos pais. Todos concordam que é a responsabilidade dos pais? Somos uma rede de apoio. Eu falo somos porque eu já sou vovô também. Somos uma rede de apoio, né? E se nós sabemos que os nossos filhos hoje em dia estão vivendo numa sociedade, tanto a mulher como o homem, que já devia ter esse direito há muito mais tempo, né? Kardec já falava dos direitos da mulher e do homem, igualdade de direitos, desde que ele codificou a doutrina espírita. Agora, bem recente, é que essa igualdade está começando a aparecer, né? Que as mulheres estão tendo mais voz, graças a Deus, né? Então, gente, fica na responsabilidade dos pais, mas os pais têm que trabalhar. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Como é que faz um pai e uma mãe que trabalha para educar seu filho ou sua filha? Para ensinar para ela o respeito que ela tem que ter pelo coleguinha, o respeito que ela tem que ter pela cor do outro, pela raça, né? O respeito que ela tem que ter pela opção sexual do outro. Em que momento que nós vamos conversar isso com nossos filhos? Em que momento que nós vamos educá-los? Cabe a cada um dos senhores e dos senhores que estão nos ouvindo aqui hoje escolher esse tempo, mas tem que ter esse tempo. Mesmo que vocês trabalhem 10 horas por dia, chegam cansados, arrebentados em casa, tem que sentar com o filho e com a filha e conversar sobre educação e respeito. O problema é que a gente chega em casa tão cansado e deixa o celular na mão do filho, e fala assim, filho, fica no celular que a mamãe e o papai estão arrebentados. Eu até entendo isso, gente, mas nós temos que arranjar nem que seja 5 minutinhos para falar sobre isso. A violência contra a criança no nosso país tem uma estatística pavorosa. Pavorosa. Cada 6 minutos tem um estupro no Brasil. E mais de 60% são com crianças. Mais de 60%. É um absurdo isso. Mas por que acontece isso? Normalmente é dentro da família. Porque nós não ensinamos os nossos filhos, nós não educamos eles nessa área, na área do sexo. A gente tem vergonha. Então, para evitar que essa criança cresça, essa menina ou esse menino, cresçam traumatizados, porque é um trauma. Uma violência sexual contra a criança causa trauma, meus irmãos. Causa trauma. Aí a gente vai ter uma sociedade de meninos e meninas deprimidos. E vamos ter espíritos que fazem essa violência resgatando, ou tendo um resgate maior ainda, mais dor e sofrimento na sua vida. Como evitar isso? Como evitar isso? Chama seu filho, chama sua filha, normalmente a mamãe, tá, gente? Vou me direcionar às mães aqui agora. E tem que ensinar para as crianças a diferença entre carinho e carícia. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Tem que ensinar para as crianças, nós vamos diminuir. Se a gente ensinar isso para as crianças, meus irmãos, nós vamos diminuir de forma maravilhosa essa estatística pavorosa que tem no nosso país e no mundo.
Nós vamos diminuir. Porque a criança vai chegar para a mamãe e falar assim, olha, o titio, o vovô, o primo, me tocou naquele lugar que a senhora disse que é a carícia. A mãe vai tomar, logo que a mãe vira uma fera, né? A mãe vai partir para cima. Não é assim não, tá, gente? Mas a mãe vai ficar atenta, vai procurar a justiça, ou procura aquela criatura para tentar educá-la, mas vai frear ali o ato. Entendeu o que eu estou dizendo? Vai ajudar duas pessoas. Vai ajudar uma criança que poderia ficar traumatizada e vai ajudar aquele espírito que ia cometer um ato, né, de violência. Nós vamos ajudar duas pessoas. Mas nós não falamos. Nós temos que introduzir isso. Aí fala assim, e se falar na escola? Quando fala que vai falar na escola, tem pais, né, que ficam assim, muito conservadores, que eu entendo. Não, com a minha filha não vai falar disso não. Por que, gente, que as escolas não podem introduzir esse tipo de ensino? Olha quanta dor e sofrimento que iam diminuir no nosso país, no nosso planeta. Então nós temos que falar sobre isso. Ensinar essas diferenças para a criança. Ensinar a criança que o coleguinha que torce para um outro time não é inimigo, é amigo, né? Desde pequeno ensinar isso. Olha as violências no estádio. Olha a violência que a gente vê nos campos de futebol, né? Em qualquer esporte. Todo mundo começa a brigar. Recentemente, uma seleção, dentro de um ônibus, começou a cantar uma música racista para os nossos irmãos da França. Eu não sei se vocês lembram desse episódio. Isso foi para a imprensa. O que aconteceu de absurdo? Né? O diretor daquela seleção, que é a seleção da Argentina. A seleção da Argentina. Teve um canto, né, racista para os negros da França. Né? Mas cantava, e aquilo, como hoje nós temos rede social, aquilo repercutiu. O diretor falou assim, não, o capitão vai ter que vir na imprensa e falar e pedir desculpa para os franceses. Vocês sabem o que aconteceu? O presidente do país falou assim, não, nosso capitão não vai pedir desculpa nenhuma. O presidente do país demitiu o diretor de futebol, falou, não vai pedir desculpa não. Arranjou um problema com outro país. Né? Se esse presidente, esse líder mundial, tivesse sido educado para respeitar as diferenças, a cor do outro, isso não estaria acontecendo. Se aqueles jogadores tivessem sido educados desde cedo, filho, respeita a cor do outro, né? Respeita a posição social do outro, para você ser respeitado. Respeita. Tem uma história do Chico Xavier, vou ver se eu lembro, para não precisar abrir o celular, que não quero abrir não, de uma mocinha, diz o Chico Xavier, né, Livros da Vida, se não me engano, que chama o livro. Ele conta que uma mocinha ia na porta de uma casa vender doce. Ia vender doces. Né? Aí chegava a filha da dona da casa. E humilhava a menina que ia vender os doces. Mas humilhava. Imagina a humilhação. Nossa, que menina mal vestida, maltrapilha. Sai daqui, sua pobretona. Vai vender isso em outro lugar, vendendo doce, coisa horrorosa. Esse doce deve ser horrível. A mãe escuta, vai até a porta, abraça a menina, fala assim, olha menina, desculpa minha filha, mas que doces cheirosos, quem que faz esses doces? Aí a menina fala, é a mamãe que faz. E ela faz, educa a filha naquele instante, porque ela teve uma reação, uma ação, aliás, né? Ela só não falou com a filha, ela agiu, ela foi lá, abraçou a criança, olha, os seus doces são muito bonitos, tá? São muito gostosos e tão cheirosos, eu vou comprar os seus doces. A menina voltou na mesma rua e foi humilhada de novo para aquela menina. A mãe falou assim, filha, não faça mais isso, você não sabe o dia de amanhã. O que nos aguarda no dia de amanhã a gente não sabe. Grande caso, meus irmãos. O pai daquela família desencarnou, que era uma família abastada. A família passou alguns anos, ainda tendo alguma vida digna, mas precisou trabalhar, se despojar das coisas materiais para não passar fome. E o tempo foi passando e a fome foi apertando. O que aconteceu? Aquela mocinha arrogante teve que vender doce. Aquela mocinha arrogante teve que vender doce. E aonde que ela foi bater? O universo é terrível, né? Na porta da menininha que vendia para ela. Foi recebida do mesmo jeito? Não. A menina reconheceu, ela ficou assustada e reconheceu a menina, quis voltar, né? De vergonha. A menina, não, por favor, eu quero ver seus docinhos.
Quem que fez para você? Está muito cheiroso, está muito gostoso. Gravou até que a mãe do outro falava. E a menina respondeu, foi a mamãe. Foi a mamãe. Entende a diferença de educação? Uma aprendeu desde cedo, né? O trabalho, o respeito à outra, não humilhou aquela que a humilhou anteriormente. É isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos, é isso que faz parte da educação que vai mudar o mundo, né? Kardec diz, na questão 685, que a educação é o conjunto de caracteres, ou conjunto de hábitos adquiridos. A educação, vou repetir, é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, o que nós temos que mudar? É o hábito, né? Nós temos hábitos perniciosos até hoje. Nós temos pensamentos perniciosos até hoje, né? Quem que não pensa em xingar um determinado sujeito que o fecha na rodovia, na estrada? Quem que não pensa em pena de morte quando o cidadão adentra a sua casa, rouba suas coisas e violenta a sua família? Quem que não pensa em revanche, né? Nós somos assim. É por isso que existe direito penal, né? Allan Kardec coloca direito penal lá no livro Céu e Inferno. 33 itens de direitos que ele fala, né? Da vida. É bom a gente ler, né? É bom a gente ler. Então a gente está acostumado com direito, com justiça, né? Você errou, você tem que pagar. Então nós temos que ensinar os nossos filhos que é assim que acontece. A gente errou, a gente vai pagar pelos nossos erros, independente de que erro foi esse. Entende, gente? Então, ensinar as crianças, desde pequeno, a respeitar as diferenças, né? A respeitar as crenças, nós vamos conquistar um mundo melhor. Eu tenho certeza que vamos. Eu queria encerrar, né? Porque hoje eu não quero me alongar muito não, porque o pessoal vai dormir aí. Eu vou conseguir abrir aqui. Eu trouxe um poema de Guerra Junqueira, que eu achei uma coisa espetacular. Chama-se O Primeiro Livro, de autores diversos, Psicografia, Chico Xavier. Chico escreveu tanto livro, que tem livros que a gente nem sabia que existia. Esse aqui é o primeiro livro. E ele traz uma poesia, um poema, né, sobre a educação das crianças. É o capítulo 37 desse livro, Educai a Criança. Eu vou ler calmamente, que ainda temos um tempinho, para a gente refletir em cada palavra, em cada verso desse poema. Que aí nós vamos sair daqui, meus irmãos e minhas irmãs, entendendo a nossa grande missão como os pais que somos, né? Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os pais têm responsabilidade sobre a educação dos seus filhos, e se eles falharem, essa responsabilidade continua sendo deles? Aí o que eles respondem para Allan Kardec? Se você educou bem o seu filho, fique tranquilo. Educar bem é educar para o amor, para o respeito, né? Aquilo que Jesus falava, né? Que ele só deseja de nós que nos amemos uns aos outros. Então, se você educou seu filho para amar os outros, né? Independente de como o outro é, você fez a sua parte. Não vai responder pelos erros que os filhos cometem. Porque, volto a repetir aqui, gente, nós temos tendências. Se a gente não formos aquele jardineiro que vai podando, né, a árvorezinha, desde pequenininho, você entende melhor que isso, né, do que eu, né, Rose? A Maria José podar a árvorezinha lá, ou a plantinha, para ela crescer adubando direitinho, né? Aí cresce bonito. Nós temos que fazer a mesma coisa com os nossos filhos, né? Temos que ir podando aquelas más tendências dele com o tempo. E assim, até os 7 anos, no máximo, gente. Não sou eu que estou falando isso não, tá? Isso é a doutrina espírita que fala. Ela põe essa data aqui. Pode ser até mais, né? Aí pode ser que você tenha também um espírito bom na sua família, não precisa podar. Ele que vai podar você, olha que bacana, né? Porque tem filhos que podam os pais, né? Papai, você está fazendo errado? Está bebendo Coca-Cola? Ih, cara, se alguém bebeu Coca-Cola aqui. Papai, você está fumando? Está errado, vai estragar seus pulmões. Tem filhos que falam isso para os pais. Educa até a nossa alimentação. São espíritos bons que vêm nos auxiliarem. Então, para a gente sair daqui mais animado, né? Porque eu senti que vocês ficaram um pouco desanimados. Nossa, esses filhos não são nossa responsabilidade. Então, Guerra Junqueira diz assim, ó, educai a criança. Eu não sou bom de falar poesia como Maria José, não, tá? É por isso que eu vou ler, que eu nem gravo, né? Um coração de criança é uma urna de amor, de inocência e esperança.
É um jasmim em botão de imaculada pureza, perfumando o jardim do amor e da beleza. É uma flor aromal, uma ave pequenina, que nos recorda a luz puríssima inicial da morada divina. Mas a alma infantil, como leiva da terra, guarda, cria e produz aquilo que ela encerra. Coração original, terra pura e inocente, que desenvolve em si a boa ou a má semente. Vamos lá. Se lhe deres o amor que salva e regenera, a esperança no céu que se resigna e espera, os exemplos do bem que esclarece e ilumina, os achotes da fé que sonha e raciocina, a lição do evangelho em atos de bondade, os perfumes liriais da flor da caridade, a verdade, a luz e o amor, a trilogia, a verdade, a luz e o amor, que compõe no universo os hinos da harmonia. Vê-la-eis produzir dessas espigas de ouro, de um dos trigais de abril imensamente louro. Se lhe derdes, porém, as sementes do vício, tereis o pantanal, a chaga, o meretrício. A ferida social que sangra, que supura os venenos letais da dor e da amargura. Em vez do sol que aclara uma vida sublime, vereis a lava hostil que favorece o crime. Educai o coração da infância, roubai-o da torpeza do mal e da ignorância. Plantai no coração dos pobres pequeninos árvores do bem, cheias dos dons divinos. Elevai-os na terra aos píncaros da luz, com os exemplos de amor da vida do nosso Mestre Jesus. O coração da criança é um sagrário de amor, de inocência e de esperança. Ponde nesse sagrário a hóstia que transude, a chama da verdade e a chama da virtude, e tereis praticado o ensino do Senhor, que fará deste mundo um roseiral de amor. Muita paz com Jesus e com Kardec, para todos nós, meus irmãos, até o fim dos nossos dias aqui no planeta. Que assim seja. Muito obrigado. Muito boa noite, irmãos. Em primeiro lugar, a gratidão ao nosso irmão Valteir pelos ensinamentos de hoje, que possamos colocar em prática e criar um futuro melhor para a nossa terra. Então vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai eterno, e que a sua luz ilumine as trevas, clareie nosso caminho, para que nós, como espíritos imortais, possamos chegar ao nosso destino, que é nos tornarmos espíritos perfeitos. Que a sua bondade e a sua misericórdia infinita nos amparem nos tropeços inevitáveis que encontraremos pelo caminho, nas vicissitudes que enfrentaremos, e que o Evangelho do nosso grande Mestre Jesus seja o nosso guia. Então vamos juntos orar a oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aguardar em silêncio, com os pensamentos elevados, os benefícios do passe para o nosso corpo, o nosso espírito, para que possamos usufruir da melhor forma essa energia que receberemos.